Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje a nossa meditação será com a ajuda da audiência do Papa Francisco, o seu discurso, no dia 27 de maio de 2020, e que podemos encontrar eco desse seu pronunciamento com a primeira leitura e até mesmo com o Salmo. Quando o salmista diz: em vós procuro o meu refúgio, Senhor meu Deus. Porque o tema é a oração do justo. O justo, ele ora assim. É uma oração confiante. Em vós, Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. O justo não age com as próprias mãos, no sentido de, deixa que eu resolvo. O justo, ele age confiando e só age com as próprias mãos, seguindo sempre a orientação do próprio Deus. Davi é um exemplo. Antes de qualquer batalha, ele rezava, ele perguntava: Senhor, eu devo ir agora? E Deus dizia: espera. E ele esperava. E no momento certo, vai, porque eu já entreguei os teus inimigos. E ele ia e vencia as batalhas. O justo espera sempre no Senhor. Não aconteça que agarre minha vida como um leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. O Papa Francisco, na sua audiência, ele começa dizendo: o desígnio de Deus para a humanidade é bom. A vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus para a humanidade é bom. É sempre bom. A gente vê isso até mesmo no próprio livro do Gênesis. Tudo o que ele fez e criou, ele diz, ele viu que era bom. E criou justamente pensando no homem. Mas na nossa vida cotidiana, diz o Papa, experimentamos a presença do mal. Nosso dia a dia sempre tem alguma coisa para tirar a nossa paz. Acordamos, nos levantamos, vamos fazer o nosso trabalho, os nossos afazeres e sempre durante o dia encontramos com alguma situação ou provocada por nós mesmos, ou provocada externamente, mas que tenta sempre tirar a nossa paz. E às vezes tira, E tira mesmo. No nosso cotidiano experimentamos a presença do mal. É uma experiência de todos os dias. E aí o Papa vai relatando o próprio Gênesis. Quando assim descreve, o livro descreve a dilatação progressiva do pecado na vida do homem. Primeiro que o homem começa duvidando da benevolência de Deus. Deus que cria todo o bem, o homem começa a duvidar. Pois eles pensam que tem a ver com a divindade invejosa. Foi esse, o primeiro pecado. Por inveja de Jesus, Por inveja do diabo, o mal entrou no mundo. E entra no mundo justamente utilizando a obra-prima de Deus. E por isso o homem começa a achar que Deus tem inveja.
E essa inveja impede a felicidade do homem, só que é totalmente o contrário, né? E por isso acontece a rebelião do homem. Eles já não acreditam num Criador, diz o Papa, generoso, que deseja a felicidade deles. Eles, cedendo à tentação do maligno, o seu coração é arrebatado em delírios de onipotência. Interessante o Papa utilizar essa frase, delírios de onipotência. E a gente vai avaliando todas as reações do homem, tem esses delírios de onipotência. Ele quer ser o super, né? Essa guerra que está aí, né? É um que acha que tem o poder sobre todos e que não tem compromisso com seu ninguém, não tem compromisso com a ONU, não tem compromisso, é como se eu não devo nada a vocês, eu faço o que eu quiser, né? Não quer saber quem está do outro lado, se tem crianças, se tem idosos, se tem mulheres, se tem o que. Não, eu faço o que eu quiser. Delírios de onipotência. A gente utiliza esse exemplo, né, porque está bem estampado, mas existe outros. Existe até os nossos. Quando também agimos com delírios de onipotência. Quando queremos ser mais que os outros, que os demais. E vai se percebendo que isso tem uma raiz. E é a raiz mesmo do pecado. Se comermos, foi assim a tentação, né? Se comermos o fruto da árvore, a árvore que Deus disse não coma. E aí começa, não, ele está dizendo para não comer, porque ele está com medo, está com inveja que a gente seremos como deuses, né? Se comermos o fruto da árvore, tornar-nos-emos como Deus. Seremos iguais a Ele, seremos pá a pá, né? E aí acontece uma situação que o Papa aqui revela, né? A situação que é a situação que sempre acontece quando cometemos algum pecado, alguma situação, quando nos deixamos ser levados pela tentação. Quando consentimos com aquela tentação, porque a nossa visão porque é assim que a tentação se apresenta, a nossa visão é que aquilo é uma coisa boa, aquilo eu vou tirar vantagem, aquilo vai ser bom para mim, aquilo ninguém está vendo, sou eu. E é sempre assim, a tentação se apresenta como uma coisa boa. Aos olhos, né, do homem e da mulher, aqui no Gênesis, tinha uma aparência boa aquele fruto, né? E eles comeram. Só que quando eles comeram, diz o Papa, a experiência vai na direção oposta. Eles achavam que seriam como deuses, como Deus, se tornariam deuses, né? E é isso que a tentação propõe. Vocês serão, né, os super, né? Vocês terão tudo. Ninguém vai mexer mais com vocês, etc. Você pode, né? Só que a reação é totalmente oposta. A experiência depois do pecado, a gente percebe, é uma frustração. E a frustração de Adão e Eva, dos primeiros pais, foi: seus olhos se abriram e descobriram que estavam nus. Não é que eles se viram lá nus, viram tudo, não. Estavam nus, estavam sem nada, né? Estavam sem nada. Foram enganados pelo próprio orgulho, pela vaidade. E é sempre isso que o pecado faz conosco, nos engana. Vem com a conversa de olha esse site, faz isso, você vai se sentir bem, vai sentir prazer. Trai a tua esposa, ela não está nem vendo, mas as consequências são de um vazio. A pessoa se sente até, né,
o bonzão, o todo-poderoso, mas lá no fundo o coração está sem nada. Está nu, um vazio. O Papa diz: não vos esqueçais disto, o tentador é um mau pagador. Ele paga muito mal. O tentador é um mau pagador porque ele paga justamente com aquilo que ele tem, que é o mal. O que ele tem para dar é isso. Ele vem com aparência, ofertando uma coisa com aparência de que é bom. E nem assim o pecado, a gente olha para ele e tem toda uma veste boa. Não, acho que isso é bom. Não, pegar aqui ninguém está vendo, ninguém vai saber, mas é para uma coisa boa, é para uma causa, né? Mas a sua raiz é ilícita. A sua raiz já é ruim. Jesus já havia dito, né? Não se tira bons frutos de uma árvore má, como também não se tira maus frutos de uma árvore boa. Então, quando chega a tentação, aquela que fica buzinando todo dia na nossa vida, e que muitas vezes eu cedo, a gente sabe a consequência. É um vazio. A paga é ruim. Então, vai se percebendo, o próprio Papa Francisco vai dizendo que o mal entra pela inveja, a inveja do diabo. Essa inveja é um veneno, eu sempre costumo dizer que a inveja é o veneno do demônio. Ela vai entrando no coração do homem e vai gerando isso mesmo, inveja. Porque depois dessa situação vem uma outra, a inveja de Caim e de Abel, de Caim sobre Abel, que é o que o Papa coloca, né? O mal torna-se ainda mais agressivo com a segunda geração humana, e até mais forte. É a história de Caim e Abel. Caim tem inveja do irmão, há o verme da inveja. Embora Caim seja o primogênito, vê Abel como um rival, já não vê como um irmão. E aí mata. A morte entra no mundo pela inveja, e é uma morte de irmãos. É um fratricídio, né? E por isso o Papa vai fechar essa análise dizendo que, levando esse pensamento, hoje o mundo vive muitas guerras. E é tudo por causa, a raiz vem dessa inveja. Porque um tem mais, porque um é valorizado mais, eu não, então peraí, vamos acabar com isso. Invade, mata, saqueia. Isso é tão sério para a gente perceber que as duas guerras mundiais que tivemos foi guerra entre cristãos, né? Foram guerras entre irmãos, cristãos, para nossa vergonha, né? Guerra entre irmãos. Claro, alguns de cristãos não tinham nada, mas envolveram cristãos nessa guerra. Né? Envolveram pessoas que tinham fé, envolveram pessoas que rezavam, que tinham vamos dizer assim, uma herança, né, cristã, e que foram para a guerra, porque tinham que obedecer, foram, e que fizeram atrocidades. Guerras, a fraternidade humana. Hoje eu penso na fraternidade humana. Guerras em toda parte. E aí o Papa vem com uma resposta para tudo isso, que é a oração do justo. Né? Ele diz: é por isso que o senhorio de Deus passa através da cadeia destes homens e mulheres, muitas vezes mal compreendidos ou até marginalizados no mundo.
mas o mundo vive e cresce graças à força de Deus, que estes seus servos atrai mediante as suas preces. Eles não são uma cadeia barulhenta, eles não têm um espaço midiático, né? Mas, contudo, são muito importantes para restituir a confiança no mundo. O que ele está dizendo? A sua oração ali, silenciosa, quieta, que tanta gente critica, fala, que tanta gente diz, você só quer saber de igreja. Aquela sua oração simples, que às vezes, Senhor, não sei nem rezar, mas eu vou dizer aqui umas palavras. Deus inclina o seu ouvido para acolher a sua oração, e essa oração tem uma força de remissão, de redenção. Uma simples Ave Maria que você reza, como ela alcança a tantas pessoas que estão ali sofrendo com a guerra, ou sofrendo com a fome, ou sofrendo com tantas outras coisas. A gente acha que não, mas Deus acolhe. É o que o Papa está colocando, né? Ele vai falar sobre um ateu, que fazia parte, né, de um alto escalão de um governo, mas que tinha raízes na oração. Por quê? Porque a sua avó rezava, ele via a sua avó rezando, e aquilo ficou no coração dele. Até que um dia, que enfrentando uma crise, né, uma crise institucional, alguma coisa desse tipo, esse homem se lembrou da avó dele, rezando, né? E ele diz, mas a avó rezava. E ele começou a rezar também e se converteu. Para aqueles que pensam, meu Deus, eu rezo tanto, ou meu filho, minha filha cresceram, eu ensinei eles a rezarem, eu passei tudo para eles, tudo da fé, e hoje eles estão soltos, não querem mais ir à igreja, não querem mais rezar, não vêm mais à missa. O que o Papa está dizendo é, a semente ficou. Isso é animar a nossa fé, de que nada está perdido. A semente, a graça ficou ali, está ali. Hoje, por causa das seduções do mundo, eles podem estar longe, distante, mas lá no fundo, essa semente que foi colocada, que foi semeada no coração, através das orações, ficou ali. E o que se tem que fazer é continuar rezando, rezando, não cair no desespero, não achar, meu Deus, tem tanto, agora meu filho, minha filha não querem mais saber, agora pronto, debandar para o outro lado. Rezar, Senhor, eu rezei, eu ensinei, está ali, é teu filho, é tua filha, tudo é possível para ti. E no momento certo, o momento da graça, o tempo de Deus, tudo acontece. E o Papa ainda exorta, com essa mensagem que me chamou a atenção também, por um fato, né? Um fato recente, ontem mesmo, aqui na Via Sacra. O Papa aqui exorta, né? É por isso que é tão importante ensinar as crianças a rezar. A oração é uma corrente de vida sempre. Muitos homens e mulheres que rezam semeiam vida. A oração, a pequena oração, semeia vida. Por isso é tão importante ensinar as crianças a rezar. Ontem na Via Sacra, já no finalzinho, na 13ª estação, quando Jesus é descido da cruz e fica com Maria, né? E aqui a gente faz toda a encenação. Ficou ali Nossa Senhora, né? A moça representando Nossa Senhora e Jesus, né? A figura da Pietà. E uma criança veio, se ajoelhou e ficou ali, piedosamente rezando. E de repente outras crianças chegaram e ficaram ajoelhadas e rezando.
Eu que estava aqui em cima, conduzindo, olhava, e elas rezavam com a piedade que eu disse, meu Deus, eu queria ter um coração assim. Piedoso, né? Por isso Jesus diz, né? Que não tiver um coração de criança não vai entrar no céu. Um coração simples assim. E que ela veio rezar, com certeza, ensinaram. E que Deus conserve assim. Que Deus mantenha assim. Apesar de tantos ataques que, infelizmente, as crianças sofrem hoje. Né? Ataques demoníacos mesmo. Né? Ataques já recebiam, até antes de nascer e ainda recebem, né? Com o aborto. E agora em vida, recebem esses ataques com ideologias diabólicas, não digo nem malucas, porque maluco é pouco, né? Esse adjetivo. São diabólicas mesmo. E querer mexer na inocência das nossas crianças. Pois o Papa diz, ensinem as suas crianças a rezar. Porque aí elas entram na batalha desde cedo. Meus irmãos, essa é a oração dos justos. O justo é aquele que confia. É aquele que não desmerece a sua oração. É aquele que tem a certeza, minha oração Deus escuta. E não só rezar, mas ensinar. Ensinar as crianças a serem também justas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.